Fontes renováveis de energia são recursos energéticos que podem regenerar-se em um curto espaço de tempo, sendo considerados, portanto, inesgotáveis, são ainda uma alternativa ao modelo energético mundial, que se limita ao uso de combustíveis fósseis. O uso de fontes energéticas aplicou à capacidade de produção do homem, principalmente do contexto da Revolução Industrial. Nessa fase, iniciou-se o uso de tecnologia, maquinários em larga escala. A principal fonte de energia utilizada nesse contexto foi o carvão mineral, considerando um combustível fóssil. Desde então, a matriz energética do mundo depende desse tipo de combustível, também conhecido como energia convencional ou não renovável. As fontes não renováveis de energia são recursos energéticos que não se regeneram a curto ou médio prazo, portanto, podem esgotar-se. A obtenção dessas energias causa impactos ambientais negativos, por exemplo, a queima de carvão mineral libera à atmosfera gases poluentes que contribuem para o aumento de aquecimento global. As fontes não renováveis, também chamadas de fontes convencionais energéticas, constituem o modelo energético mundial, ou seja, são as fontes mais usadas para a obtenção de energia. Os combustíveis fósseis e seu processo de queima agravam os problemas ambientais. As fontes de energias renováveis são consideradas uma alternativa ao modelo energético atual, visto que o seu uso causa menos impactos negativos ao meio ambiente. Algumas fontes de energia renováveis são consideradas limpas e têm bom custo-benefícios. Além disso, pode regenerar-se em um curto espaço de tempo. Vantagens e desvantagens do uso de fontes renováveis de energia. Ampliar o modelo energético atual é uma necessidade diante do agravamento de problemas ambientais causados por gases poluentes liberados da atmosfera por meio da queima de combustíveis fósseis. Aquecimento global, efeito estufa e alterações climáticas são exemplos de danos causados ao meio ambiente. O uso de fontes renováveis é uma alternativa para a geração de energia limpa que causa menos dano ao meio ambiente. Veja algumas vantagens e desvantagens de algumas fontes de energia. Primeira vantagem: os danos ao meio ambiente são mínimos comparados aos danos causados pelo uso de fontes não renováveis de energia. As fontes renováveis de energia são geralmente consideradas limpas, poluem menos que as fontes convencionais e regeneram-se ao curto prazo da natureza. Quando comparadas ao uso de energia nuclear, que pode gerar acidentes, as fontes renováveis oferecem riscos ao bem menores. A utilização de fontes renováveis de energia pode diminuir a dependência do uso de combustíveis fósseis, como principalmente fontes energéticas. Algumas fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica, são capazes de reproduzir energia a baixo custo. Essas fontes de energia poderão tornar-se mais visualmente à medida que houver avanços nas tecnologias demandadas por elas. Desvantagens: a maioria das fontes renováveis de energia é considerada limpa. Apesar disso, algumas delas podem causar problemas ao meio ambiente. Um exemplo é a energia eólica, cujos aerogeradores provocam mudanças nas paisagens dos locais em que são instalados, além de influenciarem o fluxo migratório de aves da região. Os biocombustíveis apresentam alguns problemas em relação ao seu uso. Um deles está relacionado com a intensificação do desmatamento. O uso da biomassa para a geração de energia por meio da queima de vegetais necessita da ampliação de áreas de cultivo, ocasionando, consequentemente, desmatamentos. Outro problema relaciona-se ao uso dos recursos hídricos. A prática agrícola é responsável por boa parte do consumo de água no mundo. Se a agricultura for ampliada, a demanda da água também será, podendo impactar os recursos hídricos. Apesar de limpas e apresentarem bom custo-benefício, as fontes renováveis de energia demandam o uso de tecnologias avançadas para que sejam viabilizadas economicamente. Sendo assim, a população ainda não tem acesso a todas essas fontes. Tipo de fontes renováveis de energia. As principais fontes renováveis de energia são a energia solar, energia hidráulica, energia geotérmica, energia dos oceanos, energia eólica e biocombustíveis. A energia solar representa uma fonte de energia limpa e com ótimo custo-benefício.
pode gerar energia elétrica de duas formas, direta e indiretamente. A primeira opção ocorre por meio de painéis de células fotovoltaicas compostas por pequenas lâminas recobertas por um material condutor. Essas lâminas, quando expostas à luz solar, convertem na energia elétrica. A forma indireta é obtida por meio de usinas construídas em áreas com intensa insolação, nas quais são instalados vários coletores solares. Essa fonte de energia é considerada limpa, inesgotável e abundante, principalmente em países próximos aos trópicos, como México, Brasil, Estados Unidos, Paraguai e Bahamas. Seu uso requer avanços tecnológicos que o viabilizem economicamente para que a população possa aproveitá-lo. Antigamente, a energia hidráulica era usada para movimentar moinhos. O uso da hidroeletricidade por meio de turbinas e geradores elétricos começou a difundir-se na segunda metade do século XIX. É considerada uma fonte de energia barata, limpa e segura, com renovação a curto prazo. Apesar das vantagens de seu uso, essa fonte de energia provoca danos ambientais nas áreas em que as usinas são construídas. Além disso, se essas áreas são povoadas, as comunidades acabam sendo afetadas, pois precisam deslocar-se para outros lugares. A construção da represa também causa impactos na biodiversidade, prejudicando espécies vegetais e animais. O uso do vento para a obtenção de energia iniciou-se na década de 1980. O aproveitamento desse recurso natural depende da sua intensidade e abundância. Por não poluir o meio ambiente, a energia eólica é considerada uma fonte de energia limpa. Além disso, possui um bom custo-benefício. Esse tipo de energia ocorre por meio de aerogeradores eólicos, capazes de converter a energia cinética dos ventos em energia elétrica. De acordo com a revista Exame, no ano de 2017, cerca de 18% da energia gerada nos Estados Unidos proveio de fontes renováveis de energia como a eólica. A produção dos biocombustíveis como etanol e biogás acontece por meio do aproveitamento da biomassa, ou seja, por meio da queima de matéria orgânica, vegetal e animal. Os processos para essa geração de energia elétrica por meio da biomassa são fermentação, combustão direta, gaseificação, entre outros. Os biocombustíveis são considerados fontes de energias menos poluentes do que as fontes convencionais. Além disso, são renováveis, visto que se regeneram a curto prazo. A força desencadeada pelo deslocamento das massas de água oceânicas gera energia, e é por isso aproveitada na obtenção energética. Essa energia pode ser obtida por meio da energia das ondas, da energia das marés, da energia das correntes marítimas e da energia térmica dos oceanos. A energia dos oceanos é uma fonte considerada limpa, por não impactar negativamente o meio ambiente. Apesar disso, ainda requer avanços tecnológicos que viabilizem economicamente o seu uso. O calor procede do interior da Terra, responsável pelo fornecimento de energia geotérmica. Esse calor é transformado em energia elétrica por meio de usinas geotérmicas instaladas em áreas com intensas atividades vulcânicas, nas quais a água e o vapor quente gerados em profundidades menores são capazes de aflorar na superfície. O calor é utilizado para a produção de vapor, que move as turbinas nas usinas geotermais. Os geradores presentes nas usinas transformam a energia cinética em energia elétrica. As vantagens do uso desse tipo de energia estão relacionadas ao seu baixo custo de manutenção e ao não impacto ao solo. Contudo, as desvantagens estão relacionadas à emissão de dióxido de enxofre, altamente prejudicial à saúde. Durante a produção de energia nessas áreas, também são comuns afundamento de terra e contaminação de lagos presentes nos locais em que as usinas geotérmicas são instaladas.